Vejamos, o apóstolo Paulo continua nos falando, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. Aqui, parece que Paulo está falando da igreja do véu, da igreja adventista, parece que Paulo está falando dos testemunhos de Jeová. Não. Heresia é heresia. Doutrina bíblica, ela é aqui em Rolim de Moura, ela é em Rondônia, ela é no Brasil, ela é em qualquer lugar. É a palavra de Deus. Imutável. Em cada cidade, em cada estado, em cada ministério, pode haver divergência. De um ministério tem um estatuto, outro ministério tem outro estatuto, tem um outro regime, outro sistema, outra doutrina, mas quando se trata da palavra de Deus, ela é aqui e será no Japão, ela é aqui e ela é nos Estados Unidos. Não existe uma Bíblia diferente lá nos Estados Unidos, lá no Japão, lá em Portugal, não. A mesma Bíblia, a mesma doutrina que é bíblica aqui, é em todo lugar. Agora, alguns ministérios estabeleceram, tomaram decisões que não estão na Bíblia, mas colocaram nos seus estatutos. E a maioria, a origem dos estatutos são da maçonaria, infiltrada dentro da igreja. Os primeiros estatutos da igreja foram elaborados pelos maçons. Eles estabeleceram as regras dentro da igreja. Assim como aquele rei que misturou o Estado com a religião. Estatuto é uma coisa, doutrina bíblica é outra coisa. Paulo diz, porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. A minha fé não alcança de comer tal tipo de coisa. Amém, respeito. Mas não venha me dizer, não venha me levar para o judaísmo, não. Nós estamos nos dias da graça. O Novo Testamento foi escrito de acordo, alinhado com o Velho Testamento. Não se contradiz ao Velho Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. Quando Jesus disse, trevas não mistura com a luz, está falando do mundo. O que é o mundo? Está lá em Gálatas 5,19. As obras da carne. Inimizade é coisas do mundo. Inveja é coisas do mundo. Ciúme é coisa do mundo. Roubar é coisa do mundo. Mentir é coisa do mundo. Mas aqui Paulo está falando o que havia naqueles dias da igreja primitiva, a igreja que estava nascendo naqueles dias, os gentios se convertendo. Então o apóstolo Paulo está falando os fracos da fé. Está começando, o novo convertido, está começando a ler a Bíblia agora. Uns acham que pode comer de tudo, outros acham que não. Respeite. O que é fraco come legume, mas o que é forte come carne. Come de tudo. Mas o forte não pode julgar o fraco, e nem o fraco julgar o forte. 3. O que come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come. Porque Deus o recebeu por seu. Nenhuma teologia é mais do que a Bíblia Sagrada. O que está escrito, está escrito. Precisamos entender quando foi escrito, quem, para quem foi escrito. Precisamos saber quem escreveu. Foi o apóstolo Paulo, a igreja de Roma, nos anos entre 67 a 70 da era cristã. Paulo está tratando dos novos convertidos, gentios, fracos da fé. E às vezes as pessoas começam a chegar para a igreja e os mais velhos começam a julgá-lo. E às vezes nós encontramos tantos velhos na igreja, não velhos de idade, mas velhos na fé, que não cumprem o básico e já quer julgar o que está chegando. Tem tantas igrejas aí com tantas doutrinas antibíblicas. Eu pastorei a igreja 26, 27 anos atrás, em que minha esposa não podia andar de bicicleta, nem usar diadema, que a mulher não podia dormir sem roupa.
A mulher que tinha que dormir fardada porque era pecado. Aonde está escrito na Bíblia isso? Doutrinas humanas. Vejamos. O que come, é muito claro que Paulo diz, o que come não despreza o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Ninguém tem direito de julgar no que se refere a comer isso ou aquilo. Daqui a pouco ele vai falar dos dias. Então precisamos ter entendimento, compreensão e estar alicerçado na palavra, cumprindo o mínimo dos mínimos da palavra de Deus. 4. Quem és tu que julga o servo alheio? Para seu próprio Senhor, ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. O perigo de alguém querer julgar o outro. E eu tenho visto ao longo dos anos pessoas julgando-se melhor por causa de alguns detalhes na sua vida. Julgar o próximo, julgar o outro. Eu confrontei 2 juntas de pastores acerca das pessoas julgar. E eu disse para eles, Idalina, a gente vê na igreja, frequenta igreja há 41 anos, tantas pessoas de bem, tem um coração limpo, puro, tem um desejo de fazer a obra de Deus, e se envolveu lá no divórcio da vida, e aí não sai o divórcio, separou, e aí está vivendo com o outro, não pode casar civilmente por causa daquilo, e aí a igreja priva aquela pessoa do direito de tomar a ceia, mas Deus usa aquela pessoa em profecia. Escuta aqui, a pessoa não pode tomar ceia porque o estatuto da igreja proíbe. Aí Deus vem e enche ela do Espírito Santo. Quem é mais doido, Deus ou a igreja? A igreja não batiza, não dá ceia, não dá oportunidade de um cargo na igreja porque não é casada, porque não tem um papel. E Deus vem e enche a pessoa do Espírito Santo. Usa ele em profecia, usa ele no ministério de cura, de libertação, expulsa demônio, ganha alma para o reino de Deus. Dizima na igreja. Eu conheço, Marlene, pessoas que não podiam tomar a ceia, mas a fiel todo mês dizimava. A igreja recebia. A igreja não dava a comunhão, mas recebia o dízimo. A igreja dizia que estava em pecado, mas o dízimo dele não estava. Porque a igreja estava pensando no dinheiro e não na alma daquela pessoa. E quando se refere a isso aqui, o primeiro casamento no Brasil foi em 1918. O Brasil foi descoberto em 1500. Em 1567 chegou o Evangelho no Brasil. Do ano de 1567 a 1918 não havia casamento no Brasil. E eu pergunto, Idalina, os crentes de 1567 até 1918 foi tudo para o inferno? Não tinha casamento, não tinha certidão. Na minha Bíblia eu não encontrei. Eu encontrei Deus dizendo: deixará o homem pai e mãe, unir-se a uma mulher e serão ambos uma só carne. O casamento perante Deus não é um pedaço de papel. O casamento perante Deus é um homem respeitar uma mulher e uma mulher respeitar um homem. Um viver para o outro, publicamente, onde todo mundo sabe que fulano é marido de cicrano. Que os parentes sabem, os amigos sabem, lá no trabalho sabem. Isso é que é um casamento diante de Deus. Eu tenho a minha certidão de casamento. E eu esforço, levo as pessoas que querem casar civilmente, eu levo. Não é pecado casar civilmente. Não é pecado. Mas biblicamente não é necessário. Uma coisa é um casamento civil, uma lei do nosso país, que dá essa oportunidade. Quem quer ir lá, vai lá e casa. A prova diz que não é todos que vai. É quem quiser ir. E a lei já mudou bastante, que agora o casado civilmente ou não